Constituição da República, artigo 225. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse é o elemento principal da disciplina constitucional ambiental brasileira, e com ele nós abrimos o segundo módulo do curso de Noções de Meio Ambiente para Novos Empreendedores, que, como você, devem estar atentos às questões ambientais. O objetivo deste módulo é introduzir a questão das obrigações ambientais, que incidem sobre os empreendimentos. Vamos falar de licenças, autorizações, de deveres que os empresários devem atentar, para poder realizar seus negócios. Vamos falar especificamente do licenciamento ambiental no Estado de São Paulo, vamos falar de outras obrigações exigíveis, vamos fazer alguns apontamentos sobre a questão da responsabilidade civil, que envolve o dever de indenizar eventuais danos, e também falar sobre sanções administrativas e crimes ambientais, de forma bastante resumida. Vamos lá, meio ambiente e legislação. Retomando, esse é o texto do artigo 225 da Constituição da República. Ele fala num direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, fala num dever do poder público e da coletividade de preservá-lo e defendê-lo para as presentes e futuras gerações. Tem um conceito de desenvolvimento sustentável embutido nessa conceituação. O que a gente depreende dessa definição? Em primeiro lugar, ele é um conceito indeterminado. O meio ambiente ecologicamente equilibrado nem sempre é fácil de se definir no caso concreto, exatamente o que significa isso. Ele é um direito fundamental, o que significa dizer que é um direito de todos e é um direito dito indisponível. Você não pode abrir mão desse direito, ninguém pode abrir mão do direito ao meio ambiente. Ele é um direito difuso, no sentido de que é um direito de todos ao mesmo tempo. Ele não é mais de um nem de outro, ele permeia o tecido social como um direito de todos, sendo relativamente indefinido, sendo indisponível e sendo difuso, incide sobre elementos importantes dos direitos das pessoas, que são a propriedade privada e a livre iniciativa. O resultado disso é uma disciplina legal bastante delicada e bastante complexa. Essa disciplina é estruturada em torno de políticas abrangentes e legislações mais detalhadas. As políticas abrangentes principais são a política nacional de meio ambiente e, no caso do Estado de São Paulo, a política estadual de meio ambiente também. E o elemento principal que vai afetar a realidade dos negócios é o Instituto do Licenciamento Ambiental, que é a necessidade de autorizar previamente atividades que são potencialmente degradantes do meio ambiente. Sobre o licenciamento ambiental é que trata o nosso próximo componente. É um tema que se refere à prevenção. A dinâmica do licenciamento ambiental tem como elemento principal a definição do que são as atividades potencialmente poluidoras, porque disso depende toda a estrutura do sistema de autorização prévia. Para as atividades ditas potencialmente poluidoras, que são listadas nessas regulamentações, a regulamentação estabelece um sistema de tríplice licença, que começa com o licenciamento prévio, em que são observados principalmente aspectos técnicos e locacionais, em seguida o licenciamento de instalação, em que os aspectos técnicos de projeto são vistos em maiores detalhes e que autoriza efetivamente o início das obras, e, posteriormente ao processo de instalação, uma licença de operação, que envolve a verificação essencialmente da conformidade com as autorizações anteriores. Na dinâmica de planejamento de um projeto de investimento, isso se processa da seguinte forma: a fase de licenciamento prévio e licenciamento de instalação ocorrem durante a tomada de decisão e planejamento. Esse gráfico mostra a dinâmica de fluxo de caixa de um projeto de investimento ao longo do tempo. No eixo vertical, o fluxo de caixa, no eixo horizontal, o tempo. Mostra que o dispêndio financeiro ele é menos intensivo na fase de planejamento, quando são emitidas as licenças prévia e de instalação, e efetivamente se torna mais intensivo
ao longo do processo de instalação, quando é efetivamente feito o investimento no projeto, e a licença de operação é crítica para a inversão desta curva, ou seja, um fluxo de caixa positivo, o faturamento. O que isso significa na prática é que o licenciamento ambiental está diretamente relacionado com o retorno do investimento e, portanto, tem que ser objeto de grande atenção. Um licenciamento ambiental exitoso significa um retorno do investimento mais cedo, mais seguro, mais adequado ao plano de negócios. No estado de São Paulo, quem faz o licenciamento ambiental é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, conhecida pela sigla CETESB, mas a regulamentação aplicável determina a descentralização desse processo para os municípios, para atividades de menor potencial poluidor. Confira sempre, antes de iniciar um processo, quem é o responsável pelo licenciamento, se é o município ou se é o Estado. Para empreendimentos de grande porte, listados em regulamentações específicas, o licenciamento ambiental pode também ser realizado em esfera federal, pelo IBAMA. A regulamentação aplicável à esfera estadual, que engloba a maior parte dos projetos, é dada por uma série de leis e decretos publicados pelo Estado de São Paulo e também por regulamentações infralegais que assumem as formas de resoluções e decisões de diretoria da CETESB e tratam dos mais variados temas. É um assunto complexo, tecnicamente bastante sofisticado, que exige muita atenção e, eventualmente, apoio técnico especializado. Além dessas leis e decretos, há também uma regulamentação infralegal que assume a forma de resoluções e decisões de diretorias, tratam dos mais variados aspectos técnicos ligados aos projetos, configurando um cenário de grande complexidade técnica, portanto, um cenário que eventualmente pode vir a demandar apoio técnico especializado no planejamento do licenciamento ambiental. Importante observar também a estrutura da CETESB para os licenciamentos estaduais. Ela é composta por duas diretorias, uma delas trata das agências ambientais regionais, que fazem os licenciamentos considerados de menor complexidade daqueles que são feitos pelo Estado, e uma diretoria de avaliação de impacto ambiental que cuida dos licenciamentos de maior complexidade dentro daqueles que são feitos pelo Estado. É importante também atentar, dentro da estrutura da CETESB, qual das duas diretorias é responsável pelo licenciamento, se é uma agência ambiental ou se é a diretoria de avaliação de impacto. Vamos falar agora brevemente do conteúdo típico desses processos, de forma bastante prática. Os documentos básicos exigidos para um licenciamento ambiental no Estado de São Paulo, com variações nos licenciamentos municipais, mas não em essência, são uma cópia do contrato social das empresas, exceto para empresas recém-constituídas, que podem ser licenciadas com minutas do contrato social, matrículas dos imóveis, comprovando a regularidade dos imóveis onde as empresas ou onde o projeto específico pretende se instalar, certidões de uso e ocupação do solo, emitidas invariavelmente pelos municípios, que atestam a conformidade com a legislação de zoneamento e a legislação urbanística municipais, o memorial de caracterização do empreendimento, que é uma das peças principais do licenciamento, onde serão listadas todos os equipamentos, todos os insumos, os resíduos, o balanço hídrico, permitindo ao órgão ambiental verificar em detalhes quais são as características do processo a ser implementado, plantas, conforme modelos disponíveis nos sites dos órgãos responsáveis, um croquis de localização, que facilita vistorias, facilita a fiscalização, um layout mostrando a disposição física de todos os equipamentos, fluxogramas do processo produtivo, permitindo a verificação de como efetivamente estão encadeadas as ações em processo, e roteiros de acesso, etc. Ademais, para empresas que fazem uso de recursos hídricos não fornecidos pelas companhias de água e esgoto competentes por cada localidade, são exigidas as respectivas outorgas, tanto para captação quanto para descartes diretos em corpo d'água, se e quando isso for viável.
De outro modo, a companhia municipal ou estadual responsável pode fornecer um documento atestando o cumprimento do atendimento na localidade proposta, para abastecimento e para lançamento. As companhias ou poder público responsável pelo sistema viário precisa consentir com o uso do sistema de drenagem, principalmente para águas pluviais, e isso contempla o conteúdo básico de um licenciamento ambiental. Como cada caso é muito específico, é sempre importante verificar o caso concreto em detalhe. Vamos falar agora de outras autorizações, além da licença prévia de instalação e de operação, que podem ser necessárias para o desenvolvimento de um projeto. Uma autorização importante para empreendimentos que dependem disso é a autorização para supressão de vegetação, bastante importante, não deixem de verificar essa possibilidade. Pode ser necessário obter alvarás metropolitanos para empresas instaladas na região metropolitana de São Paulo, nas áreas de proteção de mananciais, algo também a ser verificado. Para o caso de captações diretas mediante poços ou lançamentos diretos em corpos d'água, quando isso for possível, é necessário obter as outorgas do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. E outras autorizações podem se fazer necessárias. Anuências de unidades de conservação, autorizações arqueológicas, quando isso for uma questão que impacte uma determinada localidade, é sempre importante prestar muito atenção a esse conteúdo para evitar surpresas. Agora nós vamos falar de dano ambiental e responsabilidade, que não é mais a esfera preventiva, é de quando efetivamente ocorrem esses episódios de dano ambiental. A regulamentação aplicável brasileira traz uma definição de poluição que é bastante ampla, né? O que significa que não é muito difícil que um caso concreto seja enquadrado como poluição, como dano passível de restauração, prejudicando a saúde, segurança, bem-estar ou criando condições adversas, já é possível caracterizar uma situação como poluição. Ou mesmo afetando desfavoravelmente a biota, afetando as condições estéticas ou sanitárias, etc., etc. E principalmente em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos, o que significa dizer que a operação sem a devida licença pode acabar sendo caracterizada como poluição, com todas as consequências. Objetivamente falando, o direito brasileiro traz um dever de reparar os danos causados bastante abrangente. Há discussões complexas sobre isso, mas em princípio fala-se em reparação in natura, que é o dever de restaurar o estado anterior, recuperação in situ, ex situ, indenização pecuniária, são muitas formas de buscar a reparação do dano. Sem falar na questão da responsabilidade administrativa, que traz à realidade dos negócios a possibilidade de autuações por fiscalização, com a imposição de multas e outras sanções. Por fim, nós vamos falar brevemente sobre a questão dos crimes ambientais, que é a última resposta do sistema regulatório às desconformidades que se possam encontrar. Os crimes ambientais são definidos por uma lei federal, como todos os crimes no Brasil, que trata de crimes contra a fauna, crimes contra a flora e define de maneira também abrangente um crime chamado crime de poluição, que é causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultam em danos, etc. Também bastante abrangente, bastante protetivo. Os principais aspectos que são discutidos quando se fala na agenda dos crimes ambientais no Brasil é uma relativa desproporcionalidade das penas. As penas para os crimes ambientais são particularmente duras, né, no contexto do Brasil, o que traz aí uma priorização, a necessidade de uma priorização, de se evitar essas situações, ainda que elas não sejam tão comuns, e uma possibilidade que é particular ao direito ambiental de imputação criminal da pessoa jurídica. É possível responsabilizar uma empresa e não uma pessoa criminalmente. Obrigado! Esse foi o nosso segundo módulo. Não deixem de acessar os links e vídeos que nós indicamos, que permitem que você conheça melhor a questão da regulamentação ambiental e perceba como o mundo vem avançando no trato dessa questão. Esse é o assunto da nossa próxima aula. Até lá!